Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo aqui no canal da Jantecipa no YouTube e hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é a união, na verdade, de dois temas que tiveram muito sucesso aqui no canal e lá no canal do Instagram, que é @Jantecipa se você ainda não segue a gente lá. E esse tema é como você, empreendedor empresário, pode reduzir as suas dívidas por meio da negociação com os seus credores, ou seja, da pessoa que cedeu o crédito para você. Então pega um papel, uma caneta e vem com a gente. Bom, pessoal, antes da gente entrar realmente nas dicas, eu acho que é importante a gente falar que existe um hábito muito comum no mercado, que acaba virando um mal ali, de você querer quitar suas dívidas, você querer diminuir a dívida de algum outro credor por meio da tomada de crédito em algum outro fornecedor. O que isso pode acarretar para vocês? Você vai acabar se livrando de um problema, mas arranjando um outro problema que provavelmente, na verdade, com certeza esse juros vai ser maior do que o que você tinha anteriormente, uma vez que será um juros sobre os juros daquela outra operação. Por isso, uma das primeiras dicas na relação de diminuir as dívidas empresariais, seja você um empresário ou seja você o responsável pelo departamento de alguma empresa também, é iniciar com a negociação com os seus atuais credores. Muitas vezes a gente tem a impressão que o nosso credor vai descartar essa opção de cara, ele não vai querer negociar com você, ele não vai querer entender o seu lado ali. Mas você tem que entender que esse credor também está dentro do próprio negócio. E muitas vezes ficar empurrando um problema com a barriga, ou muitas vezes ter algum cliente, ter algum tomador de crédito dentro da sua empresa que não vai ter a capacidade de pagar aquilo, pode ser ainda pior para o planejamento dessa empresa credora. Por isso, a gente vai entrar agora mostrando para vocês que estão do lado do tomador de crédito em como negociar melhor com os seus credores para tentar diminuir essa dívida empresarial. Bom, pessoal, primeira dica: avalie a sua situação. A gente sempre começa dando uma dica relacionada a entender a situação atual ou a planejamento, porque realmente é muito difícil tomar qualquer ação ou tomar qualquer decisão se você não tem noção do tamanho do buraco. A gente usa muito esse termo aqui na Jantecipa, que antes de tomar qualquer decisão a gente tem que saber o tamanho desse buraco para saber onde a gente está se metendo, para entender realmente qual decisão tomar depois. Qualquer decisão que seja tomada sem essa noção pode ser ainda pior para você, pode acarretar num juros ainda maior ou pode fazer com que o seu nome ainda tenha uma restrição a mais do que teria antes. Por isso, entenda se é realmente viável você fazer essa negociação ou se ainda tem outras decisões que você pode tomar internas na sua empresa, sejam comerciais, seja corte de gasto também, né, que possa fazer com que realmente você consiga resolver essas dívidas empresariais sem ao menos ter que recorrer a alguma coisa mais séria antes. Bom, uma vez que você avaliou a situação da sua empresa e que você entendeu que você negociar com seus credores é a melhor opção, você deve pensar em como será a sua comunicação com ele. Às vezes essa comunicação deve ser de forma proativa, ou seja, você, antes dele fazer uma cobrança mais agressiva, dele seguir a régua de cobrança da política de crédito da empresa dele e chegar de uma forma agressiva com você perceber que você não terá essa capacidade produtiva a ponto de pagar aquelas dívidas ou mesmo até de realizar aqueles pagamentos que nem se tornaram dívidas no momento da forma que está acordada nas condições da tomada de crédito. E aí você ir antes conversar com o seu credor para entender se já conseguem alterar aquelas condições a ponto que favoreça o pagamento para você. Ou seja, a ponto que a sua empresa consiga realizar esses pagamentos dentro dos prazos. Dessa forma, você vai estar mostrando que você tem um compromisso em pagar aquilo. E sempre o primeiro âmbito que um credor vai olhar na hora de analisar um crédito é o caráter da pessoa. A gente não está falando da personalidade dela, mas a gente está falando de como é o caráter em relação ao pagamento dela. Essa pessoa, essa empresa, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, ela paga em dia. Geralmente, quando ela toma crédito, ela consegue cumprir com o que foi acordado. Tudo isso vai entrar na análise e vai ser marcado como uma nota, um score, provavelmente interno, da empresa credora. Por isso, você mostrar proatividade, você mostrar compromisso pode ser uma ótima opção nesse momento. O terceiro ponto é a transparência nessa negociação. O credor enxerga a sua vida, ele enxerga os seus documentos, ele enxerga o seu passado. Por isso, você tentar enganar ele novamente, você dar alguma falsa esperança, alguma situação de que não vá condizer com a realidade que ele está enxergando, que você está mostrando, pode não ser benéfica para você no momento que você está tentando trazer uma situação mais favorável para o seu pagamento. Por isso, seja transparente, traga provas daquilo que você está tentando fazer. Caso a sua situação financeira não seja melhor mesmo naquele momento, fale, mostre, traga o credor para o seu lado
e tente mostrar para ele que realmente talvez você não vá ter a capacidade de pagar aquilo que você imaginou que teria por causa de algum fator macroeconômico, alguma oscilação de vendas ou até mesmo alguma condição interna, um incêndio, um acidente, alguma coisa que aconteceu na sua empresa, mas mostra que você está tentando trazer o acordo para um lado em que os dois saiam favorecidos, ou seja, que você não prejudique a pessoa que cedeu crédito para você anteriormente. E o quarto ponto é tenha essa estratégia desenhada, entenda no seu fluxo de caixa, entenda dentro da sua empresa o que você consegue honrar. Não adianta você chegar com uma estratégia no qual você quer alastrar esse pagamento para daqui 6 meses, sendo que em 6 meses você não vai ter a capacidade de pagar aquilo. E aí, novamente, você vai ter que negociar com esse credor. Porém, vai estar lá no sisteminha desse credor, principalmente nessa parte de caráter que eu estava falando nos tópicos antes, que você tinha prometido uma situação, né? Vocês tinham chegado num acordo de uma mudança daquelas condições, e você não cumpriu novamente com aquelas condições, ou seja, dificilmente você vai conseguir uma negociação tão fácil com aquele credor. Então tenha noção da estratégia que você vai usar. Geralmente é uma boa estratégia sim, você aumentar o prazo, mas muitas vezes isso vai trazer um juros adicional. Então mostre os seus demonstrativos, mostre as suas projeções, mostre os seus planos para o credor e cheguem numa decisão em conjunto no qual você não vai prejudicar ele, mas mesmo assim você consiga honrar com os compromissos que foram acordados anteriormente. Assim vocês vão acabar criando um novo plano de pagamento eficaz, ou seja, uma maneira em que sua empresa vai conseguir pagar negociando os prazos que você não conseguiu honrar de primeira, mas que pelo menos isso vai fazer com que você evite restrições, protestos, processos no seu nome, no qual são vistos por todos os sistemas. Também isso pode dificultar muito na questão de aquisição de crédito em qualquer outro credor, uma vez que existe o SR, né, um sistema bancário integrado de todos os sistemas do Brasil, em que que o credor conseguir enxergar isso antes de ceder qualquer crédito. Então, com isso, vocês podem acabar saindo dessa reunião com um novo plano de pagamento, um que seja muito mais eficaz e muito mais realista com a situação atual que você se encontra. Você como empresário, você como um responsável financeiro, não deve ter vergonha das situações que a sua empresa deve estar passando. Muito pelo contrário, às vezes a vergonha limita uma conversa com aquele credor e essa vergonha, ou muito mesmo esse tentar esconder, vai causar problemas muito maiores para você no longo prazo, uma vez que para a obtenção desse crédito você provavelmente cedeu avalistas, você trouxe condições, garantias, ou até mesmo algumas documentações que podem fazer com que esse credor dificulte muito a sua obtenção em qualquer outro local por meio de restrições, por meio de protestos, processos. E hoje em dia a gente tem também um sistema bancário que é integrado no Brasil inteiro. Então, qualquer credor enxergaria essa situação que você está passando em uma praça, em qualquer outra praça. Por isso, você buscar essa transparência, você buscar esse novo plano de pagamento que seja condizente com a realidade que você está passando, é muito importante para o seu nome e o nome da sua empresa. Bom, pessoal, estamos chegando no final de mais um vídeo. Eu acho que assim, o principal ponto desse vídeo é mostrar que os credores estão geralmente abertos. A gente tem a impressão de que um credor, alguém que cede crédito para nossa empresa ali, é geralmente uma pessoa que vai estar dura, que vai querer bater de frente sempre. Mas eles têm um negócio também, e eles têm um cálculo para aquele negócio, no qual, às vezes, eles entendem que a situação da empresa não seguiu como o cálculo que ele mesmo tinha projetado também. Só que vai da empresa conseguir perceber realmente antes que aquele pagamento não será efetuado no dia e que o plano deverá ser mudado para conseguir honrar com aquilo. Então, você empresário, você responsável pelo departamento financeiro, fale com o seu credor, negocie com ele, entenda com ele as condições, converse com ele se há possibilidade de estender prazo, de alterar a taxa de juros, de alterar condições ali, para vocês chegarem num novo acordo em que os dois saiam favorecidos, ou melhor, em que nenhum saia prejudicado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para chegar a notificação para você sempre ali, às vezes o YouTube não mostra esse lançamento, então deixa esse sininho ativado, comenta aqui pra gente se vocês têm alguma ideia de vídeo, mais alguma coisa que a gente queira falar, ou sobrou alguma pergunta que a gente não explicou direito aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e vem com a gente!